A solidão do empresário, da empresária, do empreendedor, da empreendedora. Você provavelmente caiu aqui de paraquedas, porque sim, esse é meu primeiro vídeo. E eu sou uma pessoa que decidi empreender em 2023. Mas antes de eu contar a minha história, eu queria perguntar para você se você já se debruçou com esse tema antes, se você já parou para pensar sobre a solidão que pode ser empreender muitas vezes. Quando a gente tem uma ideia, seja de negócio ou outra ideia que parece ser mirabolante, diferente do que nossos amigos e que nossa família espera, a gente tende a, como é que eu posso dizer, a se sentir só, né? A pegar seu caderno, pegar seu bloco de notas, anotar suas ideias e construir, chegar em casa, estudar, ler sobre, né? Quem está empreendendo ou quem já empreende há muitos anos, com certeza passa por isso muitas vezes. E é uma sensação muito gostosa, é uma sensação muito boa. Mas isso tem a consequência de que esses amigos e de que esses familiares nem sempre vão conseguir entender a gente. E é por isso que eu quero trazer esse tema hoje, porque eu não vejo ninguém falando sobre. Às vezes que eu conversei sobre foram com amigos meus que também são empresários e que, né, passam por isso, de ter ideias e não conseguir ter alguém para compartilhar ou ser descompreendido muitas vezes, porque são dores diferentes, são vivências diferentes quando você resolve empreender na sua vida. Então, eu decidi empreender no ano de 2023, como eu falei. E tudo começou porque eu estava na faculdade de Direito. E eu nunca odiei Direito, gente, assim, nunca odiei Direito. Mas eu percebi que estava zero alinhado com o meu propósito, estava zero alinhado comigo. Primeiro porque eu tenho que seguir normas, eu tenho que seguir padrões, estruturas, processos muito rígidos que não me fariam efetivar a justiça da forma que eu gostaria, né? E isso foi me deixando muito mal, né? Depressão, enfim, que não foi a primeira vez que eu tive depressão, tá? Mas tive uma recaída nessa época e foi bem difícil. Não só por isso, né? Eu tava num estágio também que me deixava muito triste, eu tava num relacionamento que me deixava muito triste. E eu tive a grande ideia de abrir um e-commerce de lingerie, porque eu pensei, o que eu gosto muito de lingerie, adoro lingerie, aumenta a nossa autoestima, faz a gente se sentir um mulherão, né? Então, foi essa a ideia que eu tive inicialmente. Porém, né, tudo na vida vai ocorrendo assim de uma forma que a gente não consegue explicar. Mas eu martelei por muitos meses, eu acredito que no ano de 2023 eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, 5 meses ou até mais pensando e focando, estudando para, né, o e-commerce sair do papel. E aí que eu me deparei com muita coisa que muita gente no digital não fala, que você para empreender, você não pode ser só bom em finanças, só bom em gestão, só bom em processo, só bom em marketing, você tem que ser, no início, relativamente bom em tudo, né? Não bom, perfeito, melhor, mas você tem que desenvolver, né, essas habilidades. E aí que cai na solidão. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho, trabalho, sou contador. Você fica ali o dia todo na contabilidade. Aí você sai com aquele seu amigo contador, ele conta o caso dele, aí você conta o seu, se você trabalhar como advogado, e por aí vai, né? Você vai contando sua vivência. Mas quando você vai empreender, você se depara com 1 zilhão de coisas, das quais você tem que saber dar conta de certo modo, né? Saber mexer de certo modo. E foi aí que eu comecei a me sentir um pouco só, na época. Porque eu tava começando do zero, ninguém da minha família empreende, amigos próximos também não, na época também era nova, né? Eu acho que eu tinha 19 anos. 19? Por aí, gente, eu acho que eu tinha 19 anos, ou 20, acho que eu tinha 19 para 20, na verdade. E, assim, foi uma loucura, porque eu ia pra faculdade, depois ia pro estágio, e aí eu ia estudar. Não nada da faculdade, as provas eu estudava em cima da hora, aprendia rápido e enfim, eu tenho facilidade em aprender, aprendia rápido. Mas a parte do negócio, aí que começou a loucura. E nesses temas, né, nesses estudos, eu fui parar em brand, né? Porque no início eu achava que para ter um e-commerce eu só tinha que ser boa em marketing digital, conteúdo. E aí eu fui descobrindo um mar de coisas que você precisa ser bom. Uma delas foi brand. E eu gostei tanto, né? E eu queria fazer direito aquela coisa, eu queria empreender direito, não queria empreender de qualquer jeito, vou começar de qualquer jeito, né? Eu sou virginiana, tá, gente? Então, assim, eu gosto de ter as coisas organizadas antes de começar a dar um passo. E o que eu fiz foi fazer um curso profissionalizante em branding. E nesse curso eu tinha absolutamente tudo, todas as ferramentas para eu conseguir montar o meu negócio de lingerie que eu pensava. Porém, Deus é tão bom, né?
Porém, no meio desse caminho, no meio não, logo no começo do curso, você vai criar uma empresa, né? Você cria uma empresa fictícia para você ir construindo aquela marca e gerindo aquela marca. E eu acabei decidindo fazer uma marca de educação, porque eu sempre fui apaixonada por filosofia, né? E era algo que eu ia negando. E eu construí uma startup de educação fictícia, tá, gente? Um dia ela vai sair do papel, mas assim, vocês vão entender a história, tá certo? Um dia ela vai sair do papel, né? Alterar algumas coisas. Assim, eu acabei construindo essa startup de educação, eu recebi muitos elogios, eu recebi muitas notas boas no curso. E quando eu acabei o curso, eu acabei pensando que eu deveria seguir esse caminho, o caminho da filosofia, mas eu também não queria abandonar o brand, porque eu percebi que eu finalmente consegui ser quem eu era e começar a priorizar as coisas que eu verdadeiramente queria, né, que tem muito a ver com empreender também. E com isso, eu voltei para a faculdade de filosofia, que eu já tinha cursado um período na pandemia, e também decidi empreender no marketing, no branding, né? Hoje eu tenho uma empresa de consultoria em brand, a Liberté, né? Qual é o meu sobrenome. E eu construí a Liberté com um propósito muito parecido com essa empresa de educação também, que é levar para os canais, construir relacionamentos digitais e físicos com o propósito de educar, de crescer, de compartilhar. Então, todo o planejamento de marca que eu faço, né, que a Liberté faz, a gente visa construir um relacionamento de educação, né? Um relacionamento onde ambas as partes ganham e assim você constrói uma marca a curto, médio e longo prazo. E aí as pessoas perguntam de vendas, né? A marca que vende é a marca que se conecta e não a marca que tá só fazendo propaganda. E aí que muitos empresários se enganam, mas esse é um tema para outro vídeo, tá? Eu não vou entrar nesse tema, não. Eu vou entrar no próximo vídeo, quem sabe eu entro nesse tema. Mas o tema é o empreender, né? Ser um pouco solitário, grande parte do tempo. E voltando à minha história, eu decidi empreender no brand, né? Percebi também as dificuldades, mas a questão é, eu percebi isso sozinha. Ninguém me disse que eu passaria por isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você sai do ensino fundamental para o ensino médio, suas amigas mais velhas vão dizer alguma coisa sobre. Quando você entra na faculdade, seus amigos que já entraram vão falar. Quando você vai se casar, seus amigos casados vão falar. Né? Qualquer mudança, mudar de país, seus amigos que mudaram de país, o influenciador vão falar. Mas empreender é um sonho tão grande, a gente quer que dê tão certo, que o lado de se sentir só, eu acho que é pouco falado. Inclusive, muitas pessoas do marketing usam aqueles termos de que você está fazendo tudo errado, que você tem que começar do zero. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que, na verdade, a gente tem que olhar o que a gente já tem de bom e trabalhar em cima disso. É isso que eu faço, inclusive, na estratégia de marca, né? A gente olha o que a gente já faz de bom e mantém isso. Só que quando você está começando ou quando passa por uma grande mudança na sua empresa, ninguém vai te dizer, ah, comigo foi assim também, eu me senti só também. Eu deixei de sair com os meus amigos também. Eu deixei de viajar com a minha família também. Eu tive que economizar para além do que eu achava, para gastos que eu nem sabia se eu poderia ter ou não. Porque, na verdade, é uma caixinha de surpresas ou no começo ou em momentos de virada de chave, né? Por exemplo, você contrata um serviço novo, você vai fazer um produto novo. Por mais que sua empresa exista há 20 anos, no lançamento de um produto, vão ter diversas variáveis e isso pode fazer com que você se sinta só, porque você não tem ninguém ali que passou exatamente pela mesma experiência para dizer, não, vai por aqui, faz aquilo ali, conte comigo, né? Não é que as pessoas não liguem para você, as pessoas ligam para você, tá certo? Mas são dores diferentes da maioria das pessoas. E uma coisa que me preocupa no discurso do marketing digital de hoje, de que todo mundo deve largar o emprego e começar a empreender, é que você precisa ter uma série de habilidades que são muito difíceis de serem adquiridas, né? Resiliência, todo mundo fala de resiliência, mas é difícil pra caramba na prática. Eu digo por mim mesma, eu me tornei uma pessoa mais paciente, eu era uma pessoa mais imediatista. E hoje eu vejo que cada dia você fazer um pouquinho vai gerando um resultado muito grande, um resultado muito satisfatório. Mas quem não tem essa habilidade ou não deseja adquirir, fala, não, vai ser assim mesmo e tudo bem, pô, vai ser difícil, sabe? Então, eu queria compartilhar hoje exatamente esse pensamento. O empreendedor, ele passa por visões que ninguém vai entender, né? E muita gente tem raiva até, muita gente, eu acho que vai ter hate nesse vídeo, falando que, empreendedor só quer ganhar dinheiro e tal, mas sim, não. Tem empreendedores e empreendedores, assim como tem colaboradores e colaboradores, influenciadores e influenciadores. Depende, né?
Por exemplo, eu segui esse caminho porque eu tinha um caminho muito mais fácil para seguir. Mas eu escolhi esse caminho porque eu tenho muito propósito. Eu tenho muita fé no que eu faço, sabe? E se você não tiver o mínimo de fé no que você faz e não souber como você vai ajudar as pessoas a partir do seu produto, do seu serviço e da sua marca, é muito fácil você se perder pelo caminho, né? Eu até posso gravar outro vídeo sobre isso e devo gravar outro vídeo sobre isso. Mas a moral de hoje é: você não está sozinho. Talvez você esteja sendo descompreendido. Talvez as pessoas não te entendam. Por isso, procure eventos, procure feiras, procure networking presencial também e online com pessoas que estejam vivendo o mesmo momento que você. Então, às vezes a gente vai para um evento pensando, vou vender, vou fazer uma parceria, não. E sua mente não para nunca. Mas, na verdade, você pode fazer um grande amigo, né? Uma pessoa que não vai fazer negócio com você, mas que vai entender exatamente sua dor e você vai entender a dor dela. Então, procura caminhar com pessoas que pensem parecido. Óbvio que um pensamento divergente é sempre bem-vindo também, né? Mas procura essas pessoas, sabe? Você merece ser ouvido. E tudo bem se você se sentir só em alguns momentos, se você se sentir exausto. Mas para, respira, conhece essas pessoas, porque eu juro que vale a pena quando você conhece. Como eu falei, eu comecei em 2023 e só no final do ano passado, de 2024, que eu comecei ou a conhecer pessoas que realmente se importassem comigo, ou me aproximar de pessoas que eu vi que passavam pelas mesmas coisas que eu passo como empreendedora. Então, é um processo que você também tem que estar muito aberto a conhecer novas pessoas, novos ambientes, ouvir novas ideias. E minha dica é essa: esteja aberto não à solidão, mas a justamente entender que esse vazio pode ser preenchido com o novo, com o inovador, com o diferente. Minha luz caiu, tomei um susto. Se você quer ver mais vídeos sobre branding, sobre autoconhecimento e sobre filosofia, fica aqui nesse canal que eu garanto que toda semana eu vou aparecer dando aquilo que você pede. Lá ele. Esse vídeo foi mais sério, mas eu também sou assim, tá bom? Beijo. Carpe diem.